Salve progressistas, Clayson! Bom, o que você acha? Você acha que tem machismo na esquerda? Antes de você assistir o vídeo, o que você pensa a respeito disso? Você pode escrever antes de você ver o vídeo e aí depois você vê se você continuou com o mesmo pensamento, né? Se bem que a minha resposta é um tanto quanto previsível, mas eu quero saber de você também. E lógico, você que já conhece o nosso trabalho, eu vou pedir para você dar o joinha no vídeo. Assunto hoje é importante, é legal, dê o joinha. Você que não é inscrito ainda no canal, já não é a primeira vez que você está aqui, pô, chegou a hora. É hora de você se inscrever aqui. Nós precisamos da sua inscrição, então se inscreva aqui no canal. Se você é inscrito, ative o sininho, tá bom? Olha, uma questão que eu detesto ver nos outros canais, então eu não vou fazer aqui, que é aquela embromação. O caboclo fica enrolando, rapaz, é uma enrolação que você quer dar um tiro no ânus do sujeito. Fala logo, para com essa enrolação, João Kleber. Então eu já vou falar de cara pra você que é óbvio, é evidente que tem machismo na esquerda. Eu já vou falar isso logo de cara. Pra você, já pode desligar o vídeo. Não, desliga não, que eu vou falar por quê. Mas é lógico, é evidente que tem. Então toda vez que, por exemplo, um youtuber que é professor, que é um pouco mais velho do que eu, que tem um canal progressista aqui, toda vez que ele fala mal de uma mulher, dessa última ele já falou de mulheres, fala mulher de direita, das mulheres da direita, das mulheres da esquerda, ou supostamente da esquerda. A última, se eu não me engano, falou que a Joyce Hasselman era uma vagabunda. Depois agora xingou a Tabata Amaral. Então todas as vezes que ele faz alguma coisa nesse sentido, vem alguém aqui no canal, Clayson, você tem que falar, Clayson, você tem que falar mal desse sujeito, você não pode permitir que esse caboclo... Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não vou polemizar com esse sujeito. Tudo aquilo que eu tinha que falar, eu fiz por escrito e chegou até a ele. E pra mim foi o suficiente. Isso foi lá atrás, quando ele tinha xingado a Sabrina. Então, a questão não é essa. A questão aqui não é fazer um vídeo pra falar mal desse sujeito, certo? Porque, na verdade, nem é o objetivo ficar falando mal das pessoas aqui. Mas é trazer uma reflexão. Então, às vezes, quando se fala em machismo na esquerda, a gente lembra de exemplos que são como esses, desse professor, vamos dizer assim, né? Mas não, cara, a coisa é muito pior do que você imagina. É muito pior. Nós temos a sociedade brasileira como um todo vivendo um momento de mudanças bruscas, mudanças brutais. Porque a nossa sociedade é diferente, por exemplo, do que acontece em alguns países da Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos. Nós somos muito católicos, ou seja, até hoje calcula-se que mais de 70% da população seja entre católicos e cristãos, de uma maneira geral. Então a gente tem um ímpeto religioso muito grande, e essa religião cristã, ela favorece muito essa coisa da chamada família, mas não é qualquer família. Quando você vê um cristão, nem todos, tá? Mas quando você vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro, que do alto do seu cristianismo todo, ele diz que defende a família, você vai entender que não é toda a família, não é qualquer família. Ele defende uma família específica. É aquela família que é, sabe, o homem como o provedor, aquela coisa nuclear, aquele negócio assim, bem a mulher submissa, o homem que leva a comida, que trabalha, os filhos que obedecem aos pais, e aquela coisa muito tradicional. Não que seja errado o filho obedecer ao pai, tá? Mas assim, e também que não que seja errado também uma família dessa forma. A questão não é essa. A questão é que eles desconsideram outras formas de família, ou seja, a chamada família LGBT, isso daí para eles está fora de qualquer cogitação. Isso se deve muito a um pensamento machista, misógino. E acima de tudo, não é só homofóbico, tá? Às vezes as pessoas falam, é homofobia. Sim, é homofobia, mas não é só isso. Isso vem de um pensamento machista que é arraigado na nossa sociedade,
que durante séculos, acho que desde a colonização, isso foi alimentado, né? É um monstro que é voraz e que é alimentado todos os dias, e isso se espalha em todas as áreas, não só apenas numa questão política. Então a gente pode observar, por exemplo, na publicidade, a quantidade de mulheres que são objetificadas ali. A gente percebe isso claramente, a gente percebe que a visão das pessoas a respeito de determinados conceitos, eles excluem a mulher, ou seja, a mulher não é vista como, por exemplo, a possibilidade de termos uma grande mulher realizadora, muito próspera, coisa que, por exemplo, a própria dona do Magazine Luiza quebrou um pouco, mas a gente percebe que há uma necessidade, principalmente aqui no Brasil, de associarmos o sucesso financeiro, as grandes realizações, aos homens. Nós temos poucas mulheres que são valorizadas, não que elas não existam, muito pelo contrário. Talvez possam ter até em maior quantidade do que os homens. Eu estava vendo agora recentemente um apanhado geral sobre os novos cientistas no Brasil, a maioria mulheres. Então nós temos muito ainda o que pensar a respeito disso, mas hoje, agora, estamos em uma sociedade patriarcal, sim senhor. A gente vê a quantidade de crimes movimentados por um sentimento de superioridade do homem em relação à mulher. E a gente percebe que esse pensamento machista, ele é a maioria, ele é o hegemônico, ele é realmente aquele pensamento que, pelo menos na sociedade brasileira tal qual a gente vê hoje, ele é o pensamento que predomina. E a gente precisa pensar nisso porque é o campo progressista que faz essa mudança. E nós estamos falhando muito. Não é só. Nós tivemos uma declaração hoje, inclusive foi o lançamento de uma música do Baco Exu do Blues, cuja letra é uma coisa impressionante. Ele escreve assim: depois que Jay-Z ficou estéril, Beyoncé me ligou perguntando se eu dou sêmen. Então, quer dizer, sabe, é uma brincadeira tão estranha. Ele já tinha escrito coisas como: tá confuso com... tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé. Me desculpa, Jay-Z, queria ser você. Então, assim, ainda esse pensamento da mulher como um objeto, como a Beyoncé como uma propriedade do Jay-Z. E a gente vê claramente que aí ele justifica dizendo que não pode interpretar ao pé da letra, uma arte não pode ser interpretada dessa forma, é tudo arte e tudo mais, só que pegou mal para caramba. Porque a gente percebe que hoje não dá para você simplesmente fazer algo absurdo e simplesmente dizer que é arte. Não dá mais para fazer isso. É necessário a gente entender o limite da situação em que você deixa de ser um artista para ser apenas um tremendo de um babaca, apenas um tremendo de um misógino. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. É a mesma história do Danilo Gentili e as suas piadas. É uma piada. Mas aí você vai ver a mensagem o que tá levando por trás, você percebe, no bom sentido. Eu falei um negócio estranho, me perdoe. Me perdoe. Mas voltemos. Se você for ver o que está por trás da mensagem, você percebe que é uma forma de desconstrução e é uma forma de extravasar um sentimento de preconceito. Eu quero fazer justiça aqui ao Baco. A letra é assim: tão genial que Harvard procurou o Leozinho para saber quanto é para clonar meus genes. E depois que Jay-Z ficou estéril, Beyoncé me ligou para saber se dou sêmen. Então, as pessoas estão vendo uma ligação de uma coisa com a outra, pode ser que seja isso, mas... Amigo Baco Exu do Blues, você foi muito infeliz, meu queridão. Ficou uma bosta, ficou uma merda, ficou muito ruim, ficou meninão, crianção, e você já não é mais uma criança, e ficou ofensivo, porque você atacou uma pessoa que está com uma doença, que é
até certo ponto, não sabemos o que acontece com a ciência, mas que é irreversível. Então você zomba da esposa do sujeito por conta de uma doença. Então você foi babaca, muito babaca. Então eu espero que você aprenda e não repita. Dito isso, qual é a conclusão desse vídeo? Nós precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Pode ser que num primeiro momento o rapper não queria falar isso, mas está lá a frase. Essa frase, ela precisa nos indignar. Nós precisamos ainda nos indignar com essas demonstrações de misoginia, de machismo. Nós precisamos fazer isso. Eu fiz um vídeo na ocasião, a primeira ocasião que deu a primeira celeuma lá com o professor, eu fiz um vídeo aqui divulgando todos os canais feministas, todos os canais com as mulheres, porque até nisso a gente percebe, até no campo progressista nós temos poucas comunicadoras. Temos a Sabrina, que eu sou um fã de carteirinha, assina embaixo, mas são poucas, se você for ver a quantidade que nós temos aqui, a maioria nossa, nós somos homens e héteros. Também temos poucos gays, são poucos, eu conheço poucos. Então a gente ainda está num perfil que a gente precisa saber realmente a importância até do nosso trabalho em sermos homens e héteros e reconhecermos isso. Então eu tenho que conclamar os meus colegas que produzem conteúdo, os comunicadores aqui do YouTube, para que deem espaço, especialmente os que são homens héteros como eu, para que deem espaço para que as mulheres possam realmente ter a sua voz. Não só isso. Se você não tem condições, eu não tenho condições de colocar uma outra pessoa aqui para falar. Então, puxa vida, faça vídeos como esse que eu estou fazendo hoje, que de alguma forma demonstra para as pessoas que nós temos que ligar o sinal de alerta todas as vezes que a gente vê uma demonstração de misoginia, de machismo, uma demonstração de que a pessoa não está consciente. Uma pessoa que se julga superior porque é homem, ou mesmo porque é mulher, essa pessoa, ela realmente não tem consciência do que é o ser humano. Então nós precisamos trabalhar mais a nossa empatia para lidarmos com as causas das mulheres. Não são apenas com as causas feministas, não é apenas no sentido religioso, ou apenas no sentido político, ou apenas no sentido social. É um conjunto de questões que nós precisamos trabalhar. Então não dá para você chegar ali e simplesmente querer quebrar com tudo isso, acabar com tudo isso. Não vai ser mais aceito. Não existe isso. Mas por outro lado nós podemos orientar, passar para as pessoas a gravidade que é nós estarmos no momento em que estamos e ainda existir pensamentos machistas, pensamentos que diminuem as mulheres, pensamentos que colocam as mulheres em um patamar inferior aos homens. Isso tem que ser combatido sempre. E a primeira atitude é essa que nós estamos tomando hoje aqui no canal, é dizer que sim, há machismo na esquerda, sim, ele precisa ser denunciado, nós precisamos boicotar ou mesmo não acompanhar mais comunicadores machistas e, acima de tudo, a gente precisa valorizar a mulher no contexto social, político. A gente precisa entender, tem uma ação agora correndo no Congresso que pode tirar a cota das mulheres nos partidos, os próprios partidos tentando tirar essa cota. Foi um direito adquirido que as mulheres podem perder, porque a ação é diária contra as mulheres no país. E nós precisamos, acima de tudo, deixar claro que, pelo menos aqui no canal, não concordamos com isso. Machismo na esquerda? Não ao machismo na esquerda, principalmente na esquerda, porque o machismo não pode existir em lugar nenhum. É óbvio que nós não estamos aqui defendendo o machismo na direita, mas deles a gente até poderia esperar. Na esquerda não, meu amigo. O que você acha a respeito disso? Escreva aqui o seu comentário. Queremos saber o que você pensa a respeito disso. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e ver este vídeo aqui, ó. Este vídeo é separado especialmente do YouTube para você. Veja esse vídeo. E não se esqueça de nos acompanhar, porque temos vídeos quase todos os dias aqui no canal.